Terminou em São Januário, vitória do Vasco por 2-1 em cima do Grêmio. E eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje qual foi a estratégia utilizada pelo técnico Renato Gaúcho para o Vasco sair com os 3 pontos. É bem verdade que o Vasco sofreu muito no final do jogo, mas poderia não ter sofrido também se não tivesse o erro individual do Robert Renan, que tirando esse erro individual, já destacando aqui no início do vídeo, o Robert Renan fez uma boa partida, conseguiu levar a melhor na maioria dos lances, mas por conta de um erro, o Vasco acabou sofrendo gol. Isso acontece, isso é futebol. Todo mundo que entra ali no campo tá sujeito a errar e a acertar. O importante é você não jogar com medo. Isso Robert Renan nunca joga. E aí são dos pontos mais positivos que tem nesse jogador. E para começar, vamos falar sobre a disposição tática das duas equipes, que já diz muito qual era a estratégia do técnico Renato Gaúcho. O Vasco escalado em um 4-3-3, o Grêmio também escalado em um 4-3-3. Então os dois times espelhados dentro de campo, mas dois times com propostas bem diferentes. O Vasco deu pra gente ver desde o início do jogo que a estratégia era trazer o Grêmio para o seu campo e utilizar o espaço gerado atrás das costas da linha dos zagueiros do Grêmio. E como o Vasco fazia isso? Com saltos de pressão. O Grêmio tinha o seu jogo construído pelo Arthur na maioria das vezes e pelos outros dois zagueiros, e o Vasco não pressionava, né? O Tietchan até colava no Arthur, dava uma pressão nele para não deixar o Arthur com liberdade para fazer os passes, porque o Arthur é um jogador de muita qualidade. Então o Tietchan passou o jogo todo em cima do Arthur, também porque o Arthur estava caindo no setor de marcação do Tietchan, e o Arthur não conseguiu jogar. Nas poucas vezes que o Arthur teve liberdade, ele conseguiu encontrar bons passes, mas na maior parte do tempo essa bola ficava circulando entre os zagueiros do Grêmio e entre o Arthur, sem conseguir encontrar o entrelinhas nas costas dos volantes do Vasco. A estratégia do Vasco era simples: saltos de pressão. O Vasco não pressionava lá em cima, mas quando essa bola era passada para um dos jogadores, por exemplo, o Arthur ia fazer o passe no Pavon, o Andrés Gomes tinha essa liberdade para executar esse salto de pressão, recuperar essa bola e pegar o Grêmio correndo para trás. Você com seus jogadores correndo para frente, o Grêmio correndo para trás e com muito espaço nas costas da última linha da zaga do Grêmio. Então o Vasco se compactava bem, marcava bem, e quando recuperava essa bola, quando começava a morder aqui no meio de campo e recuperava essa bola, saía rapidamente em transição para buscar esses contra-ataques. E foi assim que o Vasco inclusive construiu seus 2 gols na partida. O Renato Gaúcho é muito bom técnico e você com certeza não percebeu isso. Os detalhes do primeiro gol do Vasco contra o Grêmio foram esses. O Vasco hoje teve uma estratégia de marcar mais com bloco médio, com bloco baixo, deixando o Grêmio com a posse de bola com os seus zagueiros, e que muitas vezes também acontecia do Arthur ter essa posse de bola, mas o Tietchan acompanhava, ficava marcando ele, não deixando ele ter liberdade para passar. E o Vasco tinha a estratégia de utilizar o espaço deixado às costas da última linha de defesa do Grêmio, e foi assim que o Vasco construiu tanto o primeiro como também o segundo gol. O Vasco tá todo atrás, afasta essa bola de dentro da sua área, ela cai uma disputa e o Andrés Gomes consegue vencer essa disputa, sustentar essa pressão, e ele até levanta a cabeça e vê que o David já tá ultrapassando, buscando essa profundidade nas costas da zaga do Grêmio, mas não era o momento certo de fazer esse passe. O Andrés Gomes também não é um especialista nesse tipo de jogada, então ele temporiza, espera o Thiago Mendes ultrapassar e faz esse passe para o Thiago Mendes de frente. Nesse momento o David já está em um local mais privilegiado para receber essa bola, dando uma opção melhor de passe. O David não afunila a jogada, ele abre para receber essa bola. O Thiago Mendes faz um lançamento perfeito para o David, que recebe essa bola, não domina muito bem o David, mas esse domínio do David, que não foi tão bom, obriga o Pavon a dar um pique para ir também tentar acompanhar o David, e o Pavon acaba meio que catando cavaco, cai ali que nem um saco de batata. Olha só, o Cuiabano já se metendo ali, e o Cuiabano ele tem um espaço preferido para atacar, que é nessa janela entre o lateral e entre o zagueiro do time adversário, nesse meio espaço. O Cuiabano já tá atacando aquele espaço para mais à frente dar a opção de passe para o David. O David dá o tapa na frente, o Pavon cai muito feio, que nem um saco de batata. O David levanta a cabeça, escolhe a melhor decisão na jogada. E reparem, o Thiago Mendes iniciou a jogada, mas ele tá lá dentro da área. Isso é algo do Vasco também, do Renato Gaúcho, os volantes com mais liberdade para funcionarem como meios. O Thiago Mendes e o Tietchan. O Hugo Moura fica um pouco mais, mas esses dois têm essa liberdade.
e o Cuiabano, no espaço preferido dele, recebe essa bola, domina, o primeiro toque dele é bom, essa bola até fica próximo do corpo, ele não consegue colocar tanta força na bola, mas ele consegue direcionar bem ela, como tinha na frente o Thiago Mendes e o jogador do Grêmio, dificulta para o Everton fazer essa defesa e gol do Vasco. Detalhe também para o Thiago Mendes tirando o corpo, sendo inteligente e tendo essa boa leitura de jogo. No final das contas, até essa bola toca no Thiago Mendes, se eu não me engano a arbitragem deu gol para ele, mas uma jogada muito bem construída, que para quem estava assistindo o jogo e analisando já tinha visto esse desenho acontecendo, já estava claro o que ia acontecer dentro de campo e qual era a estratégia do Vasco na partida. O jogo segue da mesma maneira, o Vasco com marcação bem encaixada no meio de campo do Grêmio, o Grêmio circulando essa bola entre os zagueiros, mas sem conseguir infiltrar no entrelinhas do Vasco. A marcação do Vasco estava tão bem encaixada, né? O Amuso cortava para dentro, vinha para dentro pro meio para criar mais uma opção de jogador, o Paulo Henrique acompanhava ele. Do outro lado a mesma coisa acontecia também quando o TT tentava vir por dentro, o Cuiabano estava acompanhando ele, e aí o ponta do Vasco que acompanha o lateral do time adversário. Então o Vasco encaixou hoje muito bem a marcação, e esse foi o ponto mais forte do Vasco do Renato Gaúcho, que teve outras possibilidades no decorrer do jogo de fazer gols dessa mesma maneira. Teve uma bola que o Andrés Gomes dá o salto de pressão perfeito, recupera essa bola, dá o drible, mas ele demora a finalizar. Ele até tinha uma opção muito boa de passe para o David, mas ele tomou a decisão errada naquela jogada, o que é normal, acontece com todos os jogadores, mas é óbvio que é algo que ele precisa melhorar. O Cuiabano tá jogando muita bola nesse time do Vasco. Os detalhes que você não percebeu nesse segundo gol do Vasco marcado pelo David foram esses. O Vasco tinha essa estratégia de marcar o Grêmio somente quando o Grêmio viesse entrar no seu campo. Os meios de campos do Vasco mordiam bastante, principalmente o Thiago Mendes. O Vasco recupera essa posse de bola, o Thiago Mendes carrega lá para o campo de ataque, o Grêmio até consegue recuperar e fazer o corte quando o Thiago Mendes tentou fazer esse passe em profundidade para o David. O Balbuena foi muito bem, só que depois ele comete o erro, não consegue ficar com a posse de bola e devolve ela no Thiago Mendes. O Thiago Mendes faz esse passe no Andrés Gomes, que o Andrés Gomes foi muito inteligente, porque ele não tinha uma situação tão boa para tentar partir para a linha de fundo, porque tinha dois jogadores do Grêmio marcando, ele estava longe, então ele vai esperar a ultrapassagem do Cuiabano. Temporiza, espera, o adversário respeita muito o Andrés Gomes para não dar esse bote em cima dele, e o time todo do Vasco aponta pro Andrés Gomes, olha lá, o David, o Thiago Mendes, dá lá no Cuiabano, o Cuiabano ultrapassa livre, o Cuiabano é esse lateral de ultrapassagem no espaço. O Cuiabano, quando ele recebe essa bola, ele já levanta a cabeça, o Pavon não vem em cima dele tirar o espaço, deixa o Cuiabano com tempo, com espaço para perfilar o corpo e escolher a jogada. Detalhe aqui também para muitos jogadores do Vasco pisando dentro da área. Você tem os dois volantes, o Tietê e o Thiago Mendes já indo para dentro da área, e você tem o David também, além do Nuno Moreira. Então o Vasco povoou a área adversária com muitos jogadores, mas o Cuiabano foi especial nesse lance, porque ele perfila como se fosse cruzar essa bola mais entre o goleiro e entre a zaga, mas essa quebrada de pé do Cuiabano para dar esse passe forte para dentro da área, entendendo o que se pedia, mata completamente a defesa do Grêmio, e essa bola chega pro David nem precisar colocar força nela, ele só direciona a bola, ele só coloca o pé para direcionar a bola para dentro do gol. Então é o que eu sempre falo com vocês, um passe aqui que vem do Cuiabano para trás já cheio de intenção na jogada, e o Vasco muito bem treinado, muito bem talhado para esse tipo de contra-ataque, consegue executar duas vezes ele na partida, conseguiu mais vezes, mas aproveitou realmente duas vezes. E no final do primeiro tempo o Vasco acaba sofrendo o gol do Grêmio. Olha só como é que o Vasco tá bem organizado, marcação bem encaixada, o Vasco com seu 4-3-3 defensivo bem definido, tirando os espaços do Grêmio, que força essa bola longa, e essa bola é facilmente cortada ali pelo Robert Renan, só que ele tentou inventar, ele poderia só ter cortado a bola normal, mas ele tentou inventar, acabou cometendo o erro, acontece, e depois na hora de pressionar, os jogadores do Vasco não vão bem também no Carlos Vinícius, tu vê que ele tá de costas pra jogada, ele tá cercado de jogadores do Vasco, mesmo assim deixam ele ter ângulo para depois do giro buscar a finalização. O Moro precisava ter sido mais incisivo ali para tirar o espaço do Carlos Vinícius, e o Vasco acabou levando o gol. No segundo tempo o Vasco jogou melhor do que o Grêmio, posso falar para vocês, o Vasco criou mais situações de gol, o Vasco perturbou mais o time do Grêmio. O Renato Gaúcho no meio do primeiro tempo fez uma mudança tática, quando ele foi forçado a tirar o Thiago Mendes, ele poderia só ter trocado o Thiago Mendes pelo JP, que são jogadores de posição parecida, mas ele coloca o Rojas e coloca o Vasco jogando meio que um 4-4-2, com o Rojas e o Matheus França jogando de atacantes, esses caras mais móveis, o Marino pela direita e o Gomes pela esquerda. A ideia dele era conseguir ter velocidade para atacar esse time do Grêmio e força também, oxigenar o seu time. Funciona bem, só que nos últimos 7 minutos
fora também os acréscimos, o Vasco sofre, o time cansa, o Grêmio vem pra cima meio que não abafa, mas o Vasco conseguiu resistir bem e foi uma vitória muito importante para a continuidade do Vasco nesse campeonato brasileiro. Uma vitória que coloca o Vasco na parte de cima da tabela e uma vitória que deixa o Vasco com esse gostinho de, cara, podemos mais, podemos muito mais do que a mídia tradicional vinha falando que a gente podia. E assim foi a vitória do Vasco em cima do Grêmio. Depois que eu já detalhei tudo pra vocês, agora fica mais fácil de vocês visualizarem realmente o que aconteceu na partida. E eu sempre tento trazer algo diferente aqui. Cara, esse gol tem que ser contabilizado pro Cuiabano, né? Pra manter também essa lei do ex dele todo o jogo contra o Grêmio. E essa bola eu acho que já ia no gol mesmo sem um desvio do Thiago Mendes. Então acho que esse gol tem que ser contabilizado pro Cuiabano. O que tentaram fazer aqui, na minha opinião? Tentaram anular o gol do Vasco de alguma forma. E aí tentaram falar, ah, não, foi o Thiago Mendes, então vou anular o gol do Vasco. Mas beleza, ok, mesmo assim também tava em condição legal, então deu gol pro Vasco, 1 a 0 em cima do Grêmio. É muito importante você sair na frente. E o Vasco hoje mostrou um lado também diferente, porque o Vasco, ele sai atrás e mostra poder de reação. E hoje ele mostrou que consegue também sustentar resultado. Muitas das vezes o Vasco não sustentava resultados. A gente vai falar do jogo contra a Chapecoense, que o Vasco faz uma excelente partida, joga muito, mas nada foi coroado, assim, a gente pode falar daquela atuação do Vasco, porque o time levou o gol, pô. Se o time não leva o gol naquele jogo contra a Chapecoense, hoje o Vasco estaria ali, se não me engano, em quinto no Campeonato Brasileiro, estaria muito bem na tabela. Então é importante você também sustentar resultado. É legal você ter poder de reação, mas também você saber sustentar o resultado, sem ceder tantas oportunidades de gol para o adversário. Aqui o Andrés Gomes bateu mal, né? Ele sai muito bem, ele faz muito bem o drible, mas na hora de escolher como finalizar pro gol, ele meio que recuou aquela bola ali pro Everton, né? Ele poderia simplesmente ter chapado aquela bola no ângulo, o Everton já caído, né? E o Vasco talhado para esse contra-ataque várias vezes, o Vasco conseguindo essa transição rápida, recuperando essa bola com saltos de pressão, como eu já expliquei para vocês o que o Vasco fazia. O Thiago Mendes pisando na área, né? Os volantes do Vasco têm essa liberdade de pisar na área, parece como elemento surpresa. Se você já tem um atacante posicionado ali dentro da área, o zagueiro meio que já sabe o que esperar. E aí o gol não, né? O que poderia ter sido gol do Vasco. Olha o Andrés Gomes saltando a pressão perfeitamente, sustenta bem, e depois ele quis dar um drible que não precisava. Esse passe era antes, de esquerda no David. Esse ângulo dá pra ver. Aqui, ó. Aqui era a bola. Olha o David lá em cima. Aqui o zagueiro do Grêmio não corta nunca se ele faz essa bola aqui pro... E nem o goleiro chega. Mas é uma decisão de milésimos de segundo que ele acabou errando. Acontece, é do futebol. Depois ele participa do segundo gol do Vasco com essa pré-assistência, com uma boa temporizada. O Andrés Gomes é muito bom jogador. Que achado do Vasco. O gol do David voltando a marcar. Se eu não me engano, foi ano passado, ano antepassado, que o David marcou em São Januário. Foi ano antepassado que ele marcou em São Januário contra o Grêmio também. E o Vasco venceu por 2 a 1 também. Meio que acontece algo que eu espero que não aconteça nessa temporada, né? Que é, o Vasco ganha em São Januário, mas o Grêmio ganha lá na Arena do Grêmio. Geralmente isso acontece nos campeonatos brasileiros. Mas esse ano talvez é pra mudar. E o Vasco controlava a partida sem ter a posse de bola. O Vasco controlava a partida por meio da sua marcação, e o Robert Renan não pode errar aqui. Mas esse detalhe aqui, olha só quantos jogadores do Vasco tem. Até o próprio Robert Renan poderiam ter feito uma ação maior de bloqueio para finalização do Carlos Vinícius. Cara, se deixar o Carlos Vinícius bater no gol, a chance dele fazer o gol é muito alta, porque ele é muito bom no centroavante. E ele sabe o caminho do gol realmente, ele sabe o posicionamento do gol mesmo sem olhar, ele sabe onde é que tá o gol. Então tu não pode dar esse tipo de mole. Mas acontece, fica de aprendizado. O Robert Renan fez um ótimo jogo, tirando essa falha. Se tu pegar assim, o Robert Renan não perdeu nenhuma bola pro Carlos Vinícius. O Robert Renan venceu os duelos, cortou as bolas de cabeça. A zaga do Vasco fez um bom jogo. O Saldivia no finalzinho quase que complica ali, por falha de comunicação, mas também fez um bom jogo. E aí o Vasco volta pro segundo tempo, e eu gostei muito da atitude do Vasco no segundo tempo, de não se retrair. Pelo menos assim no começo do segundo tempo, falar até os 30 e tantos minutos, o Vasco tentando atacar o Grêmio e matar o jogo com o terceiro gol. E é isso que o Vasco tem que fazer. Jogadaça do Andrés Gomes. Que pecado essa bola ter pegado na trave, né? Olha isso. Que pecado essa bola, ela belisca ali meio que a forquilha. Esse é um golaço dele, arranca lá de trás, passa 2 vezes pelo Pavon. Olha aí, por esse ângulo aqui. Nossa, ela dá uma triscadinha, que se ela vem um pouquinho mais, bota uns 5 centímetros pra cá, eu acho que ela bateria na trave e entraria no gol. Essa bola aqui do Andrés também sobe livre, mas faltou a ele o cacuete de centroavante. Ele praticamente não cabeceia durante os jogos, né? Isso aqui é treinamento. Esses gestos aqui são treináveis.
E aqui a única chance do Grêmio real, de fato, no segundo tempo foi essa. Porque o Puma não pressiona o Caio Paulista. Ele deixa o Caio Paulista cruzar, que tu não pode deixar cruzar. É claro que ele não queria deixar, mas aí se você deixa cruzar pro lado oposto, provavelmente o extremo do lado oposto vai estar dentro da área. E estava, né, o enamorado. E aí que a falha do Saldívia, e quase custou o resultado pro Vasco. Graças a Deus o Bright White escolheu bater forte essa bola, né? E acabou chutando mal em cima do Léo Jardim, que fez uma boa defesa. Mas tinha que ter um pouco de emoção no final e foi isso a vitória do Vasco. Merecida, jogou o melhor, mereceu vencer o jogo. Contra um adversário difícil, que é o Grêmio, bem treinado pelo Renato Gaúcho. Não é um adversário nada fácil de você jogar. O Vasco foi bem taticamente, mexendo as peças, entendendo o que o jogo pedia. E aí, se gostaram do vídeo, deixa o like e se inscreve no nosso canal, compartilhando nos grupos de Vasco de WhatsApp. Eu ficando nessa. Abraço no frente, pra nós. Fui!